Fala pessoal, tudo bem com você, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre o adversário colorado na Libertadores, o Fluminense, que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e o técnico Fernando Diniz toma uma atitude muito parecida com a que Eduardo Cudê deve ter contra o Atlético nesta quinta-feira pelo Brasileirão, nos jogos que antecedem a decisão da Copa Libertadores da América. O presidente Alessandro Barcelos volta a falar sobre 2024 e projeta Everton Ribeiro, Oscar no Inter e Rodrigo Moledo. Teve uma notícia ruim e dificilmente volta a jogar pelo Inter. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, mas antes da gente começar o nosso papo sobre o Inter, deixa eu lembrar você que a OneFootball tem o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você pode ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola, ver jogos em tempo real, notícias ao vivo, estatísticas e agora, gente, novidade também para Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. Os melhores momentos logo assim que o jogo termina e lances em vídeo em tempo real assim que ele acontece. Então baixa, ele está disponível de forma gratuita aqui para você na descrição do vídeo, tá bom? OneFootball para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Vamos começar a falar das coisas do Internacional aqui, gente. Afinal, eu quero começar falando justamente sobre a entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu para o pessoal do GE. Ele foi entrevistado pelo Tomás Rames, pelo Bruno Ravazoli, falou de forma ampla sobre alguns detalhes, mas neste vídeo em específico eu quero falar sobre a possibilidade de reforço. E é bom deixar claro aqui, não vem ninguém mais esse ano, até porque não pode. O Inter não pode registrar mais jogadores no Campeonato Brasileiro. As inscrições acabaram agora no dia 15 e também na Libertadores teriam que trocar jogadores, enfim, o último que chegou foi o Dalbert, que deve inclusive fazer a sua estreia contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, pelo menos no banco de reservas, tá? Mas é claro que o Inter já projeta 2024. Tem uma eleição no meio do caminho, e isso é bom deixar claro também. Afinal, o presidente Barcelos é um potencial candidato. A gente sabe que muito provavelmente ele vai concorrer. As chapas, os movimentos políticos, eles têm que entregar, né, as candidaturas até o dia 6 de outubro, ou seja, pós-jogo contra a equipe do Fluminense no Beira-Rio e na véspera do Grenal do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o presidente deve concorrer, o Roberto Melo deve vir pelo Movimento Intergrande e se especula que o José Amarante seja um candidato também pelo Movimento Povo do Clube. Mas o presidente falou sobre 2024. Afinal, ele disse o seguinte, abre aspas para o Barcelos. Se disser que não planeja 2024, não é verdade. Olhamos o nosso elenco, manutenção, questões de grupo. Disse que não tem tratativas com o Everton Ribeiro, por exemplo, e que o foco está na Libertadores. Mas é evidente que há setores do clube para apresentar nomes, até porque teremos uma pré-temporada com tempo para preparar a equipe, é uma pauta mais para frente. E falou especificamente sobre o Oscar e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, ele tem uma particularidade porque ele está em fim de contrato. Ou seja, ele pode chegar de forma gratuita ao Internacional no final do ano somente por custo de salário e luvas. Não tem que pagar nada ao Flamengo, por exemplo. E ele disse que esse tipo de negociação o Inter sempre está atento, aquela coisa toda, né? É um modelo que o Inter usou bastante já nessa gestão do presidente Alessandro Barcelos, com o Ener Valencia, Charles Arangues e tantos outros jogadores aí que chegaram livres no mercado. O próprio Rocher, um jogador que tinha contrato encerrando e veio para cá. Sobre o Oscar, é uma negociação um pouco mais delicada. É um jogador que tem contrato na China até 2024, mas já manifestou inúmeras vezes o desejo de deixar o futebol chinês. E aí ele respondeu especificamente sobre o ex-Inter, jogou lá em 2010, 2011. Monitoramos, mas não há avanço. Terá mais força a partir do fim de novembro. Então, o que ele quer dizer com isso? Fim de novembro é quando encerra o Campeonato Brasileiro e a temporada aqui no Brasil. E os clubes vão ao mercado tentar contratar jogadores. E o Oscar é um sonho do Inter e, em especial, do técnico Eduardo Cudê. Isso eu posso garantir para vocês, né? O Cudê gostaria muito de ter o Oscar. Vamos ver se ele consegue. É um nome que está circulando aí no Colorado. E você, gostaria de ter Everton Ribeiro, Oscar no Internacional? Deixa no comentário a tua opinião, que ela é sempre muito importante.
Falei com vocês aqui ontem sobre renovações de contrato, né? O presidente também admitiu que está negociando com o Gabriel Mercado, com o Gabriel Rufi Rufi e também com o Rômulo, jogadores que têm contrato encerrando e que o clube gostaria da manutenção pelo menos para a temporada que vem. Tem outros dois nomes que têm contrato encerrando que ainda não tiveram negociação aberta. Jean Dias, jogador ex-Caxias que não deve permanecer no clube, e Rodrigo Moledo, que tem um contrato encerrando com o Internacional, mas do que eu já ouvi nos bastidores, é muito improvável que o Rodrigo Moledo ainda jogue pelo Inter. O Rodrigo Moledo recorreu, né, da punição de doping, né, ele que foi diagnosticado com a substância ostarina, né, no antidoping depois de Metropolitanos 1, Inter 2 pela Copa Libertadores da América. A contraprova ela deu um número menor da substância no sangue do Moledo, mas a substância apareceu. O Moledo está suspenso preventivamente. Ele não foi julgado ainda pelo comitê, né, da Conmebol, né, em relação ao doping. Tem mais a questão da WADA, né, que é a chefona lá do doping, que tem punições geralmente bem duras, não só com jogadores de futebol, mas jogadores de outros esportes. Tem tenistas, tem maratonistas, tem pessoal do atletismo que pegou até 4 anos de pena, né, por conta do doping. O Moledo ainda não foi julgado e isso deve acontecer no final do ano. O Inter está aguardando para ver o que vai ser feito, tá, em relação ao Moledo, para aí saber se renova ou se não renova. Do que eu já ouvi, né, como eu disse, as punições são bem duras. Como a contraprova também deu positivo, é muito provável que o Moledo não jogue mais pelo Inter. Mas o Inter teria que ver o que vai acontecer, não tem como tomar essa decisão antes. O Inter sempre se manifesta, dizendo que está dando todo o suporte jurídico ao Rodrigo Moledo, isso é verdade, toda a confiança, toda a proteção, né, que ele necessita para se defender, e vamos ver o que acontece. Mas eu, se fosse você, não contaria com o Moledo para 2024, muito menos para 2023. Então é um zagueiro que dificilmente vai jogar tão cedo aí por conta deste ato que ainda será julgado, né, pelas partes responsáveis. Quero falar também, gente, sobre o rival colorado na Copa Libertadores da América. Afinal, o Fluminense colocou os ingressos à venda para a decisão contra o Internacional e não tem mais. O Fluminense esgotou os ingressos em 50 minutos para a decisão contra o Inter. 70 mil pessoas são aguardadas no Maracanã no próximo dia 27. Falta uma semana para o jogo, né, 7 dias para a partida, e hoje, no 20 de setembro, né, data da Revolução Farroupilha, abrem as vendas para o torcedor colorado no Rio, né, no futebolcard.com, tá? Então, se você quiser comprar, a partir do meio-dia, os ingressos serão postos à venda para sócios do Internacional. R$ 225 é a entrada do torcedor visitante lá no Maracanã. Fluminense que joga hoje à noite contra a equipe do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Fernando Diniz deve colocar força máxima nesse jogo contra a equipe mineira. Ele quer dar ritmo aos jogadores e ajustar o que deu errado contra o Vasco da Gama, por exemplo. Tô dando uma olhada aqui no provável time, é claro que eles não vão contar, por exemplo, com o John Arias, que está com uma entorse no tornozelo, mas deve jogar contra o Inter, o Ganso também deve ser preservado, e a grande dúvida é se o Felipe Melo vai ter condições de jogo ou não, tá? A tendência é que ele jogue. Vou trazer aqui o provável time do Flu, com Fábio, titular, Samuel Xavier, titular, Nino e Felipe Melo, titulares, e aí uma dúvida na esquerda, entre Marcelo e Diogo Barbosa. Pelo incrível que pareça, o Marcelo contestado defensivamente, o Diniz não deve colocar o time tão ofensivo como colocou, né, contra o Olímpia, contra o Internacional, e daqui a pouco isso já é um teste. André e Alexander, ou seja, sem Ganso e Arias, ele está colocando um volante, o Alexander é muito bom jogador. Lima, que deve jogar na vaga do Paulo Henrique Ganso. Keno, John Kennedy e Germancano. É o provável time, então, do Flu para o jogo de hoje. A gente fica de olho no que vai rolar lá no Maracanã. Lembrando, né, que esse jogo também você pode palpitar em KTO.com, assim como outros jogos que acontecem nessa rodada da quarta-feira. Tem Goiás e Flamengo, tem América Mineiro e Red Bull Bragantino que jogaram ontem, né? Vitória do Red Bull Bragantino. Tem São Paulo e Fortaleza, enfim, vários jogos para você se divertir por lá. Usando o código COLAR você tem 20% de free bet no primeiro depósito.
E quero também lembrar que esse vídeo teve a força da Gigante Veículos. Final de semana, feriado na praia, passa na Gigante, é o melhor local para você trocar de carro. Carros novos, seminovos e o teu usado na troca é a certeza do melhor negócio, tá bom? Então, vai comprar o teu primeiro carro, vai trocar de carro, faz com quem é referência no mercado, que é o caso da Gigante Veículos. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like e sem te inscrever no canal, que vai me ajudar muito. Fui!